disse tem tempos que este podcast não era para todos. O episódio de hoje marca a entrada numa terceira fase deste grandioso projeto que é o Quem Cala Consente. Por esta razão decidi usar este simbólico episódio 40 para te falar de tudo o que tem acontecido e as coisas que eu tenho preparadas para ti nesta jornada. O meu nome é Mário Portela. Tenho aqui o inventário de todo o podcast. Vamos fazer um balanço? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Falei-te de fazer um balanço. E isto porque vamos aproveitar o 40º episódio do Quem Cala Consente exatamente para isso. O episódio de hoje marca a tal entrada numa terceira fase. Estamos há 40 semanas no ar, de mãos dadas numa caminhada que não é fácil e eu decidi usar o episódio 40 para te resumir todo o processo das duas primeiras fases, traçando uma ponte em direção à fase que vem já a seguir. O Quem Cala Consente nasceu de um livro com o mesmo nome que eu editei em 2017, mas desde que chegou aos ouvidos de todos neste formato de podcast, atingiu finalmente o seu objetivo original: ajudar cada uma das pessoas, neste caso os ouvintes, a desconstruir os padrões viciados da vida e a reconstruir o seu caminho, criando um plano para viver em pleno. Ao longo destas 40 semanas, recebi inúmeros testemunhos através de comentários, e-mails, mensagens privadas e até pessoalmente. Cada um deles foi um motor para me motivar a continuar e a criar este conteúdo que é único e de uma inestimável importância para todos os que de facto se preocupam em criar uma melhor versão de si mesmos. A Ana Ivo dizia: impossível escolher um podcast como o meu preferido, porque todos, mas mesmo todos, são essenciais para a compreensão da complexidade que nós criamos para uma vida por pura ignorância. Obrigado, Mário, por toda esta maravilhosa partilha e visão. A Diana dizia que o episódio 10 sobre as armadilhas da espiritualidade que muitas comunidades e pseudogurus espirituais espalham foi um abre-olhos. O Pedro Dias dizia que é um fantástico podcast e que 2 dos episódios ele ainda usa para ouvir com alguma regularidade para se alertar das falhas que tem. A Diana continuava dizendo que cada episódio fica mais intenso, mais interessante e indispensável, um autêntico serviço público. A Paula Neto disse-me uma vez: que lufada de ar fresco, estou a ouvir o despertar do rebanho e acabei de chegar. Isto sim, vale a pena ouvir. Estou cansada de espernear com a espiritualidade na mastreta e a adorar ouvir o Mário a falar sem tretas. Vou certamente continuar a acompanhar este projeto. A Manuela Caldas dizia que é incrível este podcast da pandemia da depressão. São referidos os pilares estruturantes de uma sociedade, mas sem dúvida os da nossa estão muito doentes e quase a ruir. Até agradecia com um muito obrigado por estes excelentes e despertadores podcasts. Só é pena não passarem na televisão. A Linda Oliveira dizia: Quem Cala Consente é sem dúvida um conselheiro e tem sempre algo novo, mesmo que se ouça o mesmo episódio várias vezes. A Margarida Cardoso presenteou-me com um sempre bom para ouvir e ouvir novamente. Obrigada, Mário. O João Vasconcelos disse que este era um presente meu para o mundo. E assim é.
Estes são alguns dos comentários, alguns dos testemunhos escritos que eu fui recebendo ao longo destas 40 semanas e que eu quero desde já agradecer a cada uma das pessoas que me enviou e-mail, que se deu ao trabalho de fazer um comentário e até que partilhou cada um dos episódios ao longo destes tempos. Pelo caminho, episódios houve que provocaram alguns anticorpos. Recordo-me de um e-mail ameaçador e até algo insultuoso na altura em que o episódio 6 saiu. O episódio 6, se não se lembram, era aquele que falava de religião. Alguém não gostou de perceber o quanto a religião deformou a humanidade, mas mais do que isso só veio confirmar cada uma das frases que eu escrevi no script que li naquele episódio com o churrilho de ignorância com que me presenteou no tal e-mail. Juntos, nós batalhamos preconceitos e preconceitos. Foi pelo caminho que nós abalamos as certezas e confrontamos com dores, mágoas, frustrações, com medos. Gosto de pensar que um dia este podcast continuará a fazer o meu trabalho de auxílio e apoio a quem precisa, mesmo que eu já não possua voz ou corpo. Apraz-me de sobremaneira perceber o legado eterno que eu deixo e saber que muitos mais podem ter acesso a todo este material que me demorou uma vida a aprender, a sintetizar e a colocar de forma clara para que seja útil hoje a todos. Em todo este percurso que eu fiz contigo, chegou a altura de te agradecer pessoalmente. Não só pela tua presença desse lado, mas também pela tua clara vontade de quereres fazer mais por ti ou não estarias a acompanhar o Quem Cala Consente. É uma satisfação do tamanho do mundo perceber que ainda há pessoas que possuem consciência e vontade de fazer um mundo melhor. Digamos que esta é a minha contribuição para o futuro. Um futuro onde vai viver a minha filha, onde vão viver os teus filhos. Costumo dizer que não devemos estar preocupados em deixar um planeta melhor para as nossas crianças. A preocupação deverá sempre estar em deixar crianças melhores para o planeta e para o próprio futuro deles. Como deves ter percebido, este episódio mais pequeno é a minha forma, assim, lamecholas, de estar agradecido ao projeto e, em especial, a ti que estás desse lado. Foram 40 semanas onde o Quem Cala Consente ganhou 3 prémios de revelação de audiência, uns no Apple Podcast e outro no Spotify. Ultrapassou por todas as plataformas as 3.000 descargas e atingiu cerca de 28 países. Foram 40 episódios, cuidadosamente pensados, planeados e estruturados com o teu bem-estar, com o teu crescimento em mente. Desta forma, é neste episódio que te quero revelar que decidi entregar ainda mais. Verdade, decidi que iria criar workbooks de apoio e desenvolvimento para cada um dos episódios deste podcast em que isso se justifique. Ou seja, eu vou criar conteúdos que tu vais poder descarregar relativamente a cada uma das temáticas de cada um dos episódios do Quem Cala Consente. Assim, vais poder ouvir-me e depois pegar no workbook e fazer aqueles exercícios ou propostas que eu te dou lá para desenvolver ainda mais cada uma das temáticas, cada uma das fases do teu percurso. Se estás a ouvir este podcast antes do dia 11 de março de 2023, rogo-te que estejas atento porque muito em breve irei publicar no Facebook, no Instagram e no website www.portugalmístico.com a forma como terás acesso aos teus exemplares de forma completamente gratuita. Se por outro lado me estás a ouvir após o dia 11 de março de 2023, então, vê na descrição deste podcast ou em qualquer uma das plataformas que eu já mencionei a forma de acederes também tu a esse material que é único, exclusivo e poderoso para este teu caminho. Se antes eu criei o Workbook de Sucesso 8 dias a crescer, agora quero entregar-te inúmeros workbooks. Uma vida de crescimento. Os workbooks Quem Cala Consente. Os workbooks
workbooks Quem Cala Consente são uma ferramenta valiosa e única para aqueles que estão em busca do crescimento pessoal e da criação da sua melhor versão. Eles podem e devem ser usados para ajudar a definir metas, acompanhar o progresso, identificar áreas para melhorias, prevenir padrões e desenvolver a intuição e muito, muito mais. Existem muitos tipos diferentes de workbooks disponíveis. Alguns são criados para objetivos específicos, enquanto outros são mais generalistas. Alguns são extremamente práticos, outros são inspiradores. Alguns são projetados para serem preenchidos ao longo de um tempo, enquanto outros serão de uso único. Independentemente do tipo de workbook que cada episódio te trouxer, o importante é que eles podem ajudar-te a ser mais eficiente, mais eficaz no teu processo. Com um workbook Quem Cala Consente, vais poder organizar os teus pensamentos, anotar as tuas ideias e acompanhar o progresso ao longo do tempo em que crias o teu plano para viveres em pleno. Além disso, um workbook pode ajudar a desenvolver novos hábitos, a mudar comportamentos negativos ou inúteis. O uso de um workbook Quem Cala Consente vai tornar-te mais objetivo ao avaliares o teu próprio progresso. Isso porque terás um registro escrito do que foi realizado e das áreas em que precisas melhorar. Isso pode ser especialmente útil quando estás de facto a fazer mudanças significativas na tua vida. Mas vou falar-te detalhadamente do que tenho pronto ou programado, explicando aqui um bocadinho o tipo de workbooks que eu defini necessários. Cada episódio do Quem Cala Consente versou uma determinada temática, alguns de continuação, outros completamente independentes. Mas em cada temática há sempre algo que tu podes fazer mais do teu lado. Então, em especial naqueles episódios em que assim se justificar, tu vais encontrar vários tipos de workbook, nomeadamente workbooks de metas e objetivos. Este tipo de workbook é útil para definir metas e objetivos claros na vida. Eles podem ajudar a estabelecer metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Eles vão ajudar a identificar as ações necessárias para alcançares essas metas e a monitorizar o teu processo. Depois temos workbooks de reflexão. Este tipo de workbook é útil para quem deseja conhecer melhor e refletir sobre os seus próprios pensamentos, os seus sentimentos, os seus comportamentos. Podem incluir perguntas para ajudar a identificar padrões de pensamento e comportamento, crenças limitantes e obstáculos para o crescimento pessoal. Também podem incluir exercícios para ajudar a desenvolver habilidades como a autoestima, a autoconfiança ou a autoaceitação. Workbooks de desenvolvimento de habilidades. Este tipo de workbook é útil para desenvolver habilidades específicas como a comunicação, a liderança, a gestão de tempo, a autogestão, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Workbooks de mudança de hábitos. Este tipo de workbooks é útil para mudares hábitos negativos ou inúteis e adquirir hábitos mais saudáveis. Eles podem incluir exercícios para te ajudar a identificar hábitos negativos e até exercícios para desenvolveres um novo plano de ação para os mudar. Workbooks de autocuidado. Este tipo de workbook é útil para desenvolveres um estilo de vida mais equilibrado e mais saudável. Eles podem incluir exercícios para te ajudar a identificar as necessidades emocionais e físicas, desenvolver rotinas de autocuidado e até estabelecer limites saudáveis praticando a autocompaixão. Estes são apenas alguns dos exemplos de workbooks Quem Cala Consente que podem ser utilizados para auxiliar na tua criação de um plano para tu viveres em pleno. Programei cada workbook cuidadosamente e cada um deles está identificado com o episódio a que se refere. A ideia é que ouças novamente o episódio em questão e depois pegues no teu workbook e inicies o teu trabalho pessoal. Espero que estejas genuinamente entusiasmado com tudo isto que eu te trago neste episódio especial, que é o 40º episódio do Quem Cala Consente. Espero que tenhas esse entusiasmo, pelo menos com a mesma intensidade e paixão com que eu estou a preparar e a fazer cada um destes workbooks que gradualmente ficarão disponíveis.
Não te vou prometer que eles estarão disponíveis assim que sai um novo episódio. Na verdade, ainda há muitos workbooks e episódios a serem feitos neste caminho que estamos a fazer juntos. Já sei, estás a perguntar-te: "Oh Mário, isto é assim tudo à Borliu?" Sim e não. Se estiveres sinceramente agradecido por todo este trabalho e dedicação que eu faço contigo, sentirás a necessidade de me recompensar partilhando cada episódio das tuas redes sociais. Se de facto te sentes a evoluir com cada conteúdo que eu te forneço, certamente irás aceder a testemunhar a experiência e quem sabe até participares comigo um dia num episódio em direto. No fundo, será uma espécie de cá se fazem, cá se pagam, onde eu te forneço o conteúdo que te ajuda e tu disseminas a mensagem que irá fazer com que cada vez mais consigamos criar à nossa volta um mundo mais pleno, capaz, eficaz e funcional. No fundo, ajudas-me aqui a criar um mundo melhor para os meus e tu para os teus. De forma indireta, com isto, estamos a mudar o mundo e a fazer um mundo melhor. Portanto, nem te preciso pedir mais. Devo, no entanto, alertar-te que a única condição que eu terei para te ir entregando todo este conteúdo extra é que, de facto, estejas desse lado e que mantenhas o contacto comigo, como irás poder ver quando acederes pela primeira vez e vis todos os detalhes para conseguir gratuitamente os teus workbooks. Então não é uma oferta? É sim senhor, é um olho por olho, dente por dente. Só que na perspectiva do Quem Cala Consente, que é sempre construtiva, positiva e empoderadora. A ideia é caminharmos juntos, como eu sempre disse em todos os episódios, para conseguirmos criar um plano para vivermos todos em pleno. E quantos mais formos, maior a comunidade de gente consciente à nossa volta. E não te vou chatear mais, porque este episódio é única e exclusivamente um episódio informativo que faz um balanço geral a 40 semanas de trabalho, 40 semanas de caminho. E se bem notaste, se estamos neste caminho juntos, vamos sempre mais longe, juntos somos melhores. Juntos somos mais fortes. Se ouviste até aqui, certamente é porque te fez sentido todos os episódios do Quem Cala Consente até ao dia de hoje. Se não, já tinhas desistido algures no episódio 6, tal como aquela pessoa que me enviou o e-mail insultuoso porque não gostou da verdade chapada ali. E é por aí estás que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição, seja no Spotify, seja na Apple Podcast, seja noutra plataforma, ou então partilha nas tuas redes sociais. E não te esqueças que agora com os workbooks vais poder ir mais longe e eu vou conseguir prestar-te ainda mais auxílio de uma forma mais funcional. Portanto, se quiseres agradecer-me, agradeces-me com a tal partilha, e se quiseres auxílio e te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela.